João, capítulo de número 2. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Os irmãos conhecem bem o texto de João 2, né? Esse texto de João 2, que é as bodas em Caná da Galileia, muito conhecido dos irmãos. Deixa eu ver se eu encontro um lugar aqui para colocar. Como dizia meu mano quando era pequeno, o vilolão. Glória a Deus. Valeu, violão, já cumpriu seu papel. João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Glória a Jesus. A partir do versículo de número 1. Coisa linda, Jesus. Eita, Cláudio Nogueira. Amém. Falar em Nogueira, eu prometi, vou dizer, inscrevam-se no canal do cantor Cícero Nogueira, aquele cantor conhecidíssimo. Sei que os irmãos assembleanos conhecem aqui. E eu disse que ia falar do canal dele aqui. Eu estou falando. É só colocar aí, cantor Cícero Nogueira Oficial, que é o canal dele. Se inscreve lá e diz que ouviu a recomendação no canal Movimento Pentecostal. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Bom, João capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Espera aí. Capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galileia. Agora pronto, ponto e vírgula. E estava ali a mãe de Jesus. O texto sugere que a mãe de Jesus já estava lá. Talvez trabalhando, ajudando, ela trabalhava com certeza na administração. É por isso que você vê a Bíblia dizer que os servos foram procurar ela quando faltou vinho no casamento, né? Então, ela já estava ali. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Por que João faz, o discípulo amado faz, e Yohanan faz a diferença entre Maria estar lá e Jesus e o discípulo ser convidado? Pois é, isto é implicitamente uma descrição do texto do Evangelho para afirmar ou para nos mostrar, pela ótica do evangelista, que a Maria já estava ali anteriormente a Jesus. Ok. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos lá. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Glórias a Deus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Sua mãe disse aos empregados, não ao escravo, esse era o contratado: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. 6. Quantas talhas? 6. Para a purificação dos judeus. Para o quê? Para a purificação dos judeus. Aí diz o texto: e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Observe uma coisa: 6 era número de homem. Estava ali para a purificação dos judeus. Tinha que ser 6, porque para os judeus, não poderia de forma alguma ser menor número, pois se falando de purificação do homem, 6 na Bíblia, no Antigo Testamento, e no judaísmo, é número de homem. Por quê? Porque Deus criou o homem no 6º dia. Vamos aprender também da palavra aqui, que é uma mensagem expositiva. Disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Essa purificação dos judeus, tudo que eles faziam, eles tinham que ir lá e se purificar. Isso tinha um grande reflexo da chamada tradição dos anciões também. E a gente vê isso nos evangelhos. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Por que diz que era para encher? Então estavam vazias. E por que estavam vazios? Haviam sido usadas para purificação. Deixa eu lembrar aqui uma coisa: não era os recipientes usados para a água para beber. Não era o recipiente usado para água para alimentação. Não. Era o recipiente utilizado para água de purificação. Já tinham lavado os pés, já tinham lavado as mãos. É claro que despejava-se o que estava dentro do vaso, evidentemente dentro das talhas d'água. No entanto,
Observe uma coisa extraordinária, uma lição espiritual que rapidamente, aqui sem nos ater muito ao tema, sem ser prolixo, a gente vai dar uma olhada aqui. Então observe, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. O que isso representa? Vamos lá. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, ou seja, ainda não criam. Depois disso, desceu a Cafarnaum e a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, porque o ministério de Jesus não parava num lugar. Olha só que coisa interessante. Jesus primeiro nos mostra aqui sua aprovação ao casamento. Jesus não era um ser que não se vivia de modo sociável. Jesus é convidado para uma festa de casamento onde sua mãe estava. Sua mãe, que para o catolicismo hoje é a mulher do poder, é a intercessora, é a mulher que roga por todos nós. Mas, na verdade, o texto está comprovando a insuficiência de Maria para fazer operações e sinais e para iniciar o ministério de Jesus. Que tenho eu contigo, mulher, ele está referindo-se não como filho, mas em relação ao seu ministério. Outro lado é que ela já estava lá trabalhando naquele casamento e também convidaram depois Jesus e os discípulos que foram até aquele casamento. Ao chegar lá, acontece o descontentamento de faltar vinho. Por que faltou vinho? Diferentemente do nosso país, se você tem um casamento de um amigo, né? Do amigo do teu amigo, tem um casamento do amigo do teu amigo, e ele convidou o teu amigo, e o teu amigo, sem o consentimento do noivo, vem e convida você. Nós chamamos você de alguém que é intruso, né? De onde vem esse, como diz aqui no Nordeste, esse enxerido aqui? De onde é que vem esse camarada entrar aqui na festa sem ser convidado? Não, foi fulano que convidou, mas eu mandei o convite, foi para ele convida os outros que eu não convidei. Era assim, mas na cultura judaica não é assim. Na cultura judaica, se você mora no mesmo povoado, se você mora na mesma região, se você é do mesmo bairro, quando se havia uma festa que começava a tocar os instrumentos, aí logo se viam, todas as pessoas do bairro estavam convidadas a estar presentes. Israel é um povo só, eles se veem como irmãos, então já estão convidados a estar presentes. Isso é na cultura judaica, ok? Isso é na cultura judaica. Então eles vinham, adoravam ou faziam uma festa ali, no caso de casamento, e o cara que ia patrocinar a festa tinha que saber disso, ele tinha que levar isso em consideração, que ele não fazia uma lista muito grande. A lista de convidados eram poucos. Estes convidados para essas bodas eram convidados que não tinham a ver com a população em si, mas os populares que moravam próximo a você, principalmente em aldeias, Naim, Betânia, entre outros, podiam estar com você, como aqui no interior da Galileia, no interior de Israel, no tempo de Jesus. Então, eles vinham, ali tinha uma mesa, né? E era exigido algumas coisas para se fazer festa das bodas, né? A veste apropriada dos que faziam parte do cortejo. Você lembra da parábola das 10 virgens? A veste apropriada para entrar na festa. Você lembra daquele que estava com roupa imprópria na festa e foi posta para fora em outra parábola? Pois é, tinha que estar preparado para estar na festa. Então Jesus foi para aquela festividade como um convidado de honra. Não foi apenas como um popular, foi como um convidado de honra. A grande vitória daquele casal foi ter convidado Jesus para o seu casório, como dizemos aqui no sertão. Se não tivessem convidado Jesus, não teriam tido a solução do seu problema.
O problema que Jesus soluciona aqui, e esse texto não está aqui por acaso, está aqui primeiro porque comprova o início do ministério de Jesus em fazer milagres, confirmado por seu milagre em transformar água em vinho. Segundo, para provar que ele apoia sim o matrimônio. Ele foi para abençoar o casal. Ele foi como um convidado. Segundo, outra coisa. Terceiro, outro motivo pelo qual Jesus foi ao casamento, e que outro motivo pelo qual ele escolhe iniciar o seu ministério com este tipo de milagre, né? Por que ele acabou concordando em fazer o seu primeiro milagre, transformando água em vinho? Tipologicamente, o vinho representa a alegria do Espírito, também representa o sangue do Cordeiro, por isso usamos na ceia, também se usava na Páscoa, o sangue do Cordeiro. O que acontece com estes símbolos na Bíblia? Isso é muito importante, inclusive para os membros nós estamos preparando aulas sobre o tabernáculo e nós vamos aprender muito de tipologia. O que acontece? Só clicar no botão Seja Membro, você passa a entender isso no YouTube, tá bom? No nosso canal. Observe só uma questão interessante, meu querido. Jesus escolhe a água transformar em vinho. Esta água transformada em vinho representa uma mudança radical por parte do Espírito, uma lavagem radical por parte do sangue, porque o homem não é mérito do homem ser salvo. O homem não pode santificar por si mesmo. A transformação do homem não vem por si mesmo. 6 talhas d'água, lembra? Número de homem. Representa a tentativa do homem de lavar-se, de purificar-se. Era a tentativa dos judeus. Ao purificar-se com água, achava ele que já estava puro. Era a tentativa do homem, representa a tentativa do homem, como a tentativa lá no Éden, quando o casal caiu, que ele escolheram folhas para esconderem a sua vergonha da sua nudez, mas foi necessário um cordeiro para que o seu pecado fosse, a sua vergonha fosse totalmente oculta. Glórias ao nome do Senhor. Ou seja, o homem não é capaz de prover sua própria salvação. O homem não é capaz de prover sua própria libertação. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Temos muita gente na igreja espiritualmente raquítico, espiritualmente enfraquecido, espiritualmente convalescendo, está em agonia espiritual, porque ele tenta se transformar a si mesmo, ele tenta se restaurar a si mesmo, mas detalhe, o único capaz de transformar esta água em vinho se chama Jesus Cristo. E ele faz isso não parcialmente, ele faz de modo pleno, ele faz de modo inigualável. Não há outro vinho mais de maior transformação do que o dele. Ele te transforma, não intelectualmente, superficialmente, emocionalmente, como um tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico. Ele te transforma cabalmente, ele te transforma te fazendo nascer de novo. Quando Jesus diz a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, ele não estava dizendo que Nicodemos podia nascer sozinho, mas que Nicodemos tinha necessidade de ser transformado. Ou seja, quando ele pega as 6 talhas d'água, enche-as e transforma em vinho, ele está nos transmitindo uma mensagem aqui pelo Evangelho inigualável. E quero lembrar aos irmãos que nada que está na Bíblia é por acaso. Não existe na Bíblia nada por acaso. E no Novo Testamento, então Jesus escolhe este primeiro milagre, só podia ser este. O primeiro milagre tinha que ser este. Ele representa ou está transmitindo-nos a seguinte mensagem: eu sou o único capaz de te transformar. O homem não pode se purificar a si mesmo, o homem não pode tornar-se puro a si mesmo, mas a bendita pessoa do Espírito transforma o homem. O sangue do Cordeiro tem poder de transformar o homem. Se não é Jesus, se não é Jesus, a festa era supérflua. Aquilo que eles tentaram promover era ilusório, passaria rápido. As festas de casamento costumavam durar de 7 dias a 40 dias, dependia da condição financeira da pessoa que fazia a festa. Levando em consideração que era em Caná da Galileia, região de pessoas pobres, de pessoas necessitadas no tempo de Jesus,
Então, certamente era uma pessoa de classe baixa, no máximo média, se fosse o caso de hoje. No máximo, esta pessoa provavelmente baixa não teve condições de arcar com o vinho, que era o produto mais utilizado durante a festa. Há uma grande discussão se era embriagador, se não era. Essa não é a questão para hoje, tá bom? A questão é que era cultural o uso do vinho ali, e Jesus faz o primeiro milagre no sentido espiritual, mostrando: olha, Maria não pode, o mestre Sala não pode, ninguém pode, mas eu posso transformar a água em vinho. As talhas não transformam. A cultura e o costume judaico não transforma. A tentativa dos fariseus com essa religiosidade externa, supérflua, não consegue. Mas eu, Senhor Jesus, tenho o poder de transformar. Eu tenho o poder de fazer o homem, representado pelo número 6 aqui, de fazer o homem ser transformado. Lembrando aos irmãos que ele é o segundo Adão. Segundo Paulo, o primeiro Adão caiu, fracassou, e estamos vivendo até hoje. Essa pandemia é resultado também disso. Lá no Éden, sim, mas o segundo Adão não falhou. O segundo Adão não fracassou. E ele continua transformando vidas. Ele ainda tem poder para transformar. Portanto, querido, você jovem que está na presença do Senhor agonizando, sua vida espiritual está decrescendo. Você, irmão, que está cada vez mais frio e distante da presença de Deus, não tem mais prazer na palavra de Deus, não consegue sentir alegria na palavra de Deus, não consegue sentir felicidade na oração, não consegue sentir prazer na comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa, não tente você mesmo, entenda uma coisa, saiba que a tua parte é se colocar diante dele, se render totalmente, porque Jesus é que vai te transformar pelo poder do Evangelho. Diga não a você, diga sim à palavra, diga sim à oração. O Senhor vai mudar a tua vida como fez da água para o vinho. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Ficam salvas no canal, sim, irmã Bruna, apenas para os membros. Amém? Neste caso aqui, fica aí que é para todos os inscritos. Então, observe, outro detalhe para a gente considerar e destacar. Quando levaram ao mestre Sala, eles estavam levando a quem entendia de vinho. Eles estavam levando a quem entendia de vinho e que sabia a diferença do vinho anterior para o novo vinho que estava chegando. Só sabia Jesus, os empregados e Maria, que havia dito: faça tudo o que ele vos disser. Mas uma prova, Maria manda fazer o que Jesus diz, porque ela não pode. Quem pode é ele. Isso nós crentes evangélicos sabemos muito bem. E o que acontece, queridos irmãos, é que quando há a transformação em vinho e chega ao mestre Sala, era quem entende. Olha, você só sabe a diferença entre o pior e o melhor quando você consegue ter algo para comparar, não é? Você só sabe o que é melhor do que é inferior quando existe outro para você fazer um comparativo. É assim ou não é? Quem conhece a Jesus sabe, quem realmente tem uma vida em comunhão com Deus, sabe qual a diferença. O que mudou de lá para cá. Porque tem que haver uma diferença. Tem que existir uma diferença. Jesus conhece o que são seus. Malaquias 3,18, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver uma diferença. Eu não acredito numa vida espiritual em que alguém sai do mundo e traz o mundo dentro do seu coração. Eu posso não adulterar, embriagar, ser idólatra, mas existem outras coisas que eu não sou transformado, que eu não abro mão. Eu não estou falando de efeitos humanos. Eu estou falando de permanência em uma vida de iniquidade, mesmo estando na casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te transforma. Ele tem o poder. Pare de lavar-se nas talhas dos judeus. Passe a se dedicar e a descer na presença de Deus, uma expressão que nós utilizamos. Passe a buscar a presença de Deus, porque Ele tem poder para transformá-lo, como da água foi feita vinho. Quem sabe você e quem conhece a diferença vai poder olhar para você e dizer: verdadeiramente foi transformado,
verdadeiramente esse é o melhor vinho. O que Deus fez na tua vida foi o melhor. O que Deus fez por ti foi o melhor. Isto sim é o bom vinho. Tu deixaste o melhor para o final, disse o mestre Sala, admirado com a mudança no costume da cultura do casamento judaico, existente até hoje com o vinho. Observemos também uma coisa sobre esta questão da transformação divina. O Senhor Jesus é o mesmo. O Espírito Santo não diminuiu a sua força, o seu poder transformador. Ele ainda transforma. Ele desceu, está aqui entre nós para regenerar. É obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus hoje, a partir de hoje, se você assim levar em conta o que eu estou te dizendo e você fizer a tua parte em relação ao Evangelho, saindo da porta larga, irmão, mesmo na igreja tem muita gente em porta larga, talvez não esteja aqui online agora comigo, comentando no chat, mas poderá estar vendo isso na rede social ou verá depois. Deixa eu dizer uma coisa por amado irmão, volte-se para a presença de Deus. Tem desviado que ainda estão dentro da casa do Senhor, tem desviado que ainda é obreiro, tem título e carteira de membro e de obreiro, tem desviado que ainda tem título de pastor, mas o Senhor te transforma, o Senhor te transforma, aleluias, Ele vai diminuir a tua humanidade no sentido de fragilidade, de pecaminosidade, e vai te trazer nessas talhas de purificação. Ele vai mudar você. Você é a talha, né? Ele vai modificar você, transformando-lhe como transformou a água em vinho. Se tem vinho, tem alegria. Se tem vinho, tem mudança. Se tem vinho, a festa não acaba. Há alegria. Embora as angústias, as opressões, as lutas venham, a alegria do Espírito é a nossa força e continua. Como diz o ministro Cícero Nogueira, são tantas opressões do inimigo, às vezes é difícil prosseguir. É tremendo esses hinos, né? O que acontece, amados? Que você possa meditar nesta palavra, amém? Aqui, que você possa meditar. Então, entenda que você não se auto-regenera. Convida Jesus, chama Ele, se dedica à presença dEle. Ele vai te transformar. Aleluias, porque Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Amém? Espero que Deus tenha abençoado a sua vida com este culto, com este momento na presença dEle. Eu quero terminar, aleluias, glória a Deus, querida irmã Bruna. Vamos terminar aqui, a paz do Senhor, querido irmão João Augusto. Irmão Rafael, que bênção, a paz do Senhor, meu querido irmão Cláudio Nogueira, coisa linda de Jesus. Quero agradecer aqui a todos os irmãos que estão conosco até este momento, aos irmãos que vão estar assistindo depois. Deus abençoe grandemente vocês. Quero encerrar com uma oração, né? E outro dia nós estaremos aqui fazendo o culto. As nossas aulas para os membros serão postadas uma por semana, tá? Até que nós completemos todos os cursos aí. Uma por semana nós vamos estar postando. Nós acreditamos que em um ano nós tenhamos todos os que nós temos aqui para transmitir, né? E são muitas aí passando aí. Com certeza nós queremos chegar, irmãos, nós queremos chegar a 100 horas gravadas, tá? Nós queremos chegar a 100 horas gravadas. Então você que é assinante e membro do nosso canal, clicou no botão Seja Membro, você vai poder estar meditando conosco na palavra, conferindo nas escrituras, e tem sido uma bênção. Eu agradeço aos irmãos por cada mensagem de apoio, de incentivo, e tem dito, nós temos aprendido muito, tem sido uma bênção, para mim também tem sido uma bênção, isso me desafia a pesquisar para vocês, e com isso também me edifico e aprendo muito. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, te glorificamos pela Tua presença, te damos graças pela manifestação do Teu Espírito em nossa vida e na Tua igreja. É o Senhor, foi o Senhor e não nós, que nos fez ovelhas do Teu rebanho, aleluias. Pai querido, nos fez povo Seu. Meu Deus, ó Senhor, quantos estão na religiosidade apenas, vivendo superficialmente, quantas pessoas
perderam o ânimo de congregar, perderam o ânimo de orar, de buscar a tua palavra, porque eles viveram um período bom, depois se tornaram apenas litúrgicos, se tornaram apenas cultura judaica, apenas costume dos judeus, apenas tradição, Senhor, e viviam se purificando com água que não dá para purificar. Mas aí, Senhor, se elas se colocarem na tua presença a partir de hoje, deixando a porta larga e entrando na estreita, buscando a tua face realmente, se rendendo a ti, eu sei que tu tens poder para transformá-los, não usando, Senhor, a água que usaram para purificação, mas esvaziando eles e enchendo-os de uma nova água e transformando, ó Pai, a existência, a realidade deles, para que a utilidade dessas talhas sejam melhores do que apenas para a purificação humana, litúrgica, religiosa, mas, meu Deus, passa a ser assim, vasos utilizados com maior importância nas tuas mãos, ó Deus, que transforma a água em vinho. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por mais esta live, abençoa nosso canal, nos ajude a continuar alcançando mais e mais vidas para ti. Abençoa os que estudam conosco, os que nos acompanham nas lives e agora na série de culto online. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Queridos, até o próximo vídeo, ou live, cultos, o que nós temos muita coisa ainda para apresentar. Nós não fazíamos culto online, eu sempre quis fazer, mas faltava-me um microfone de qualidade. Eu usava a câmera e a qualidade da câmera é muito inferior. Agora nós temos uma qualidade melhor, como os irmãos viram, e nós podemos assim dar prosseguimento ao nosso trabalho. Amém? Deus abençoe vocês, rique e abundantemente. Deus continue convosco. O culto foi uma bênção. Deus continue abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos também das redes sociais. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Compartilhe este vídeo com alguém, amém? Vai ajudar. Lembra daquele irmão que está fraco na fé ou desviando-se? Compartilha com ele, vai ajudar alguém a voltar ou vir para a presença de Deus. E você que quer entregar a sua vida a Cristo, como nós dizemos no nosso linguajar, ao pregar o Evangelho, querido, esta é a sua oportunidade. Você não precisa que eu esteja aí, ou qualquer esteja aí, ou você esteja num tempo para você fazer isso. Renove tua aliança com Deus a partir de hoje, amém? E sua vida será transformada pelo poder de Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.